Uri, vamos lá, para falar em Deus te ouça, ontem a torcida do São Paulo teve o seu momento de fé e de alívio, né? Está garantido o time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É uma história parecida com a do Santos nessa vitória sobre o Juventude. Uri. Pois é, Barreto. A torcida do São Paulo teve um comportamento no jogo de ontem diante do Juventude que a gente pode classificar assim como exemplar. O torcedor são paulino foi para o estádio mais uma vez, mais de 40 mil torcedores no Morumbi. O São Paulo vem oscilando bastante, principalmente nesse final de Campeonato Brasileiro, e a torcida está lá todo o jogo. Goleada contra o Flamengo, o torcedor estava lá. E nesse jogo contra o Juventude, que o São Paulo está brigando contra o rebaixamento, o torcedor foi lá e apoiou o jogo inteiro. Faltando um minutinho para terminar a partida, começaram as vaias. Porque o torcedor está deixando claro, a gente está aqui, estamos aqui por vocês, estamos torcendo, estamos dando o nosso apoio, mas a gente não está nem um pouco feliz com o que está acontecendo com o São Paulo nesse fim de ano melancólico, porque brigar contra o rebaixamento para o São Paulo é muito pouco. A gente não pode colocar que é uma temporada inteira, que é uma tragédia, porque o São Paulo foi campeão paulista e esse título do Campeonato Paulista, ele ajudou o São Paulo a sair de uma fila ali que estava beirando já os 10 anos. Então, o São Paulo fecha 10 anos nessa fila, ele teria ainda um peso ainda maior em cima do clube. O Campeonato Paulista tem o seu valor, o estadual tem o seu valor, então isso ajudou a aliviar um pouco a barra. Mas o São Paulo está pagando agora nesse final de Campeonato Brasileiro um começo de Brasileirão desastroso. O São Paulo foi começar... venceu a primeira partida do Campeonato Brasileiro na 10ª rodada só. Eu até puxei os números aqui do Crespo e do Rogério Ceni. O Crespo fez 25 jogos no Campeonato Brasileiro, comandou o São Paulo em 25 jogos e somou só 6 vitórias. O Rogério Ceni tem metade, um pouco menos do que a metade, 12 jogos no comando de São Paulo e 5 vitórias. Se vencer a próxima contra o América Mineiro, o Rogério iguala o número de vitórias do Crespo, aí com metade dos jogos do treinador argentino. Ontem foi uma noite importante para o Luciano que ele fez 2 gols, ele participou do segundo gol do São Paulo também, cabeceou, o goleiro Douglas do Juventude acabou espalmando a bola e o Caleri botou a bola para dentro do gol, mas o Luciano, ele é um jogador que ele é visto como também um exemplo assim dentro do São Paulo. O São Paulo vai atrás de jogadores para a próxima temporada com esse perfil do Luciano, apesar do Luciano ter tido várias lesões desde que chegou do Grêmio. O São Paulo envolveu o Luciano numa troca com o Everton no Grêmio acabou não indo muito bem, enfim, mas o São Paulo fez um negócio com o Grêmio que vai acabar sendo mais ou menos os moldes dos negócios que o São Paulo espera fazer nessa próxima temporada, assim, fazer trocas, fazer investimentos baixos e contar muito com jogadores da base, mas o São Paulo corre atrás de jogadores que tenham esse perfil do Luciano, de briga, de contagiar a torcida e de vestir mesmo a camisa. Um ano que termina de uma maneira bem melancólica para o São Paulo. É curioso, você está usando esse termo aí que a gente usou para falar também do Inter, né? E me chamou a atenção que os dois ontem ficaram juntinhos na tabela. São 2 times que estão com 48 pontos e a gente falou do São Paulo e do Inter mais ou menos da mesma forma ao longo do campeonato. Se bem que o Inter chegou a dar uma subida maior do que a do São Paulo, mas foram times que decepcionaram logo no começo, né? Que não tiveram uma campanha à altura do que estava sendo esperado pelo potencial de investimento. Ontem os dois foram ultrapassados pelo Santos, um time que vem sofrendo desde o começo, né? O Santos que está numa crise financeira terrível. E acima deles, Ceará, Atlético Goianiense e América Mineiro. 3 clubes de capacidade financeira, de capacidade de investimento, né? Capacidade financeira é outra coisa porque a gente fala de organização, mas de capacidade de investimento, Adam, muito menor do que a que tem Inter e São Paulo. E o São Paulo... A gente teve aqui, lá no início do Campeonato Brasileiro, essa polêmica em relação ao São Paulo ter investido tanto na conquista do título paulista, né? O São Paulo que disputou a Libertadores, né? Muita gente disse que a aposta em ganhar o Campeonato Paulista para interromper o jejum de títulos acabou atrapalhando a Libertadores e atrapalharia o brasileiro. Eu nem acho que foi exatamente isso. Eu acho que aconteceu muita coisa nesse tempo todo, mas o São Paulo nunca deu para a torcida, a grande felicidade realmente da torcida do São Paulo foi lá o Campeonato Paulista. Ela no Campeonato Brasileiro nunca aconteceu, o São Paulo nunca aconteceu no Campeonato Brasileiro, sempre com muito problema, a troca de técnico, né, a saída do Hernan Crespo, enfim, questões internas lá até de orçamento também, um questionamento cada vez maior ao goleiro, né, o Thiago Volpi, a decepção com o Daniel Alves, que foi era o protagonista do time lá no título paulista. Então, assim, o São Paulo talvez tenha sido, do campeonato todo, o time que mais, assim, as pessoas esperavam e ele não aconteceu e deu tudo errado.
chegando a ter essa questão. Eu nem acho que ficou para ser rebaixado em algum momento. Não acho que correu risco. Né? Matematicamente correu ok, mas não acho que tenha tido um risco realmente ali claro Claro e manifesto. Manifesto de rebaixamento. Agora, é uma decepção, tem alguns jogadores muito caros, né? E aí não vai ter que também é outro time que precisa repensar bastante para o ano que vem. Agora com o Rogério Ceni, né? Seu ídolo, seu maior ídolo da história do seu futebol, enfim. Que é uma coisa que tem ponto a favor e ponto contra, né? Assim, porque o Rogério Ceni jamais será mais um treinador no São Paulo, né? Ele tem uma história que... Aí, Danu, se puder te interromper só um pouquinho, chamou atenção ontem a entrevista do Rogério Ceni depois do jogo contra o Juventude. O Rogério Ceni não garantiu que permanece em 2022 internamente no São Paulo. Isso não é algo que é dado, não. O Rogério Ceni espera um time competitivo para o ano que vem, espera um investimento feito por parte da diretoria do São Paulo. E o São Paulo tem uma dívida que está batendo nesse ano em torno de 670 milhões de reais. Assim, é uma dívida que chega já próximo de um valor assim, que é realmente impagável. Então, a expectativa da diretoria é fazer investimento quase que zero e o Rogério Ceni espera um time mais competitivo, ele espera investimentos. Então, a permanência dele no São Paulo, e até por conta da entrevista dele ontem no estádio do Morumbi depois do jogo, não está muito acertada essa permanência dele no São Paulo não, para o ano que vem.